Então, é o seguinte, eu estava na faculdade, estava conhecendo as pessoas novas, aí infelizmente teve essa ocasião da pandemia e a gente teve que voltar para casa, né? Então eu peguei um trabalho de limpador de estufas, meu irmão pegou um trabalho de motoboy. Minha mãe sempre com essas ideias de querer ter uma horta familiar, então ter alguns alface, algumas coisas. A gente não pensou no início, vamos produzir para vender, entendeu? Peguei a bicicleta, fui dar umas voltas e tava num dia tão gostoso, fresco, um sol bonito. Eu falei, vou na beira da lagoa, né, ver o pôr do sol, pá, tranquilo. Aí um dia encontrei o Marcos, ele tava na beira da lagoa nadando com a filha dele, né. Aí eu comentei que queria fazer uma horta familiar. Falou, ó, pode pegar o terreno assim, pode usar. E eu na hora assim, isso não é tão comum, né. No mesmo dia que ele falou, a gente já tava aqui já. Começou o primeiro dia, acho que com uma enxada, um facão e catando mato, né? Revezando um pouco cada um enxadão porque só tinha uma ferramenta. O lixo de alguém, às vezes é O ouro da gente. Terreno baldio, né? Tava jogado, não tinha nada na casa. muito entulho, lixo. Muito entulho, lixo, mato, sabe? Era um matagal. Nessa construção, ela é uma bioconstrução, né? A gente tentou fazer o mais sustentável possível. Ela, em torno, a gente gastou de uns R$400 com ela, que foi só a estrutura De madeira tratada. De resto, foi tudo que a natureza nos forneceu, né? Fala, molecada! Aí, ó, produção. Aí o Guilherme, o Marcos, fazendo a casinha de pau a pique. Aninha. Bambu a gente tinha no ambiente, madeira tinha no ambiente, né? As madeiras mais rústicas, né? A palha em cima a gente tinha das palmeiras, né? As folhas de palmeira. E aquela cicatriz lá a gente deixou para mostrar qual é a raiz da casa em si, que a gente rebocou, né? A gente quis deixar uma faixa, mesmo que pequena, relativa ao tamanho do reboco, mas para a pessoa sentir a casa por a mão e ver o barro mesmo, a rachadura que o barro quando ele seca da bioconstrução, E né? deixar um pouco da energia da casa, porque não foi só nós que construímos uma casa, foi uma galera, né, que veio ajudar a gente. Uma coisa tão rápida assim, no meio da faculdade, que essa coisa que muita gente se sensibilizou e ajudou. Aí, Atender cliente. Show. E aí, tranquila? Firme não? Ó, esse é o Brunella, que é o mais um crespinho, crocantezinha. tem a romana que tá uma delícia Romana também. Pode ficar aí. Eu vou mudar rapidinho a água. Vamos molhando. É uma coisa circular, uma coisa mais natural possível. E encaixou certinho com a permacultura, que é misturar várias espécies e famílias, né, no mesmo ambiente. E auxilia na questão de pragas, na questão de absorção de nutrientes. Colocar um ovo ali, porque daí a borboleta, a mariposa assimila que tem um ninho de galinha, um passarinho, então ela fica meio apreensiva para colocar o alvo dela, né? Então ela vai para outro lugar. Então ela fica com medo de eu vir uma galinha e comer ela, entendeu? Então ela prefere colocar em outras coisas, como flores que a gente tem outras vegetação fora da horta, assim, que sem ser hortaliça ou verdura, porque daí atrai esses insetos para lá e não para nossa horta, né? Se tem alguma doença no solo e ela tá lá, ela atrai essa doença para ela e não deixa essa doença se disseminar, entendeu? A gente deixa algumas ervas daninhas, né, em específica que proliferam predadores naturais e também servem como plantas hospedeiras para os insetos pragas. Aí deixa o sistema trabalhar em conjunto, né? Uma escola da vida também, né? Você aprende as dificuldades de um pequeno produtor, né, de uma agricultura familiar, você aprende questões assim sociais também, a questão do preço, às vezes você exclui pessoas que também deveriam
se alimentar bem, né? Mistura gerações, mistura ideias. Crianças a gente ensina às vezes a colher uma beterraba, por exemplo, ou uma cenoura. Todo mundo comenta, a gente chega aqui, sente uma energia legal, não dá vontade de ir embora. Sei lá, eu era uma pessoa um pouco mais ansiosa antes, né? Eu era um pouco mais preocupado. Às vezes tentava planejar muita coisa e o tempo ele mostra para você tudo diferente, né? Acaba começando a entender que você tem que respeitar aquele tempo do outro ser. Se é tanto um ser humano, se é tanto uma planta, um inseto, um animal, você tem que respeitar. Assim, a gente no momento está enfrentando um problema que é a questão da água, né? Quem não tem condição vai passar perreco e é uma coisa injusta, né? Porque a gente vê que a nossa geração mais nova está pagando o preço de uma geração mais antiga que achou que nada ia acabar. É, a pior seca que está tendo, eu acho que em 45 anos para mais. Até 600 metros, toda a água que cai no solo volta para o lençol da lagoa, né? E então, como a gente não usa nenhum agrotóxico, nenhum tipo de agrotóxico, nenhum defensivo, a água que volta é mais limpa do que já estava na lagoa, porque passa por toda a filtragem de solo, micro-organismo, rocha, areia, a planta, então tudo isso volta para a lagoa. Mas a quantidade de água que abaixa por dia é absurda. Então, e a gente pega a água de uma lagoa que abastece a cidade, né? A gente está vivendo uma situação bem complicada, que é ter que estar cada vez mais próximo à lagoa, dentro dela, né? Acabar a água é um problema sério. Todo problema ele serve para você evoluir alguma coisa, né? Então, se você resolve um problema, consequentemente aparece outro problema, né? Mas você evoluiu naquele, então faz parte, eu acho. Espera-se que chova, enche a lagoa e estabilize, né? Nunca tem momento ruim, né? Tudo é uma fase, eu acho. Tem que curtir agora e tá com pau, né? Tem como falar que é infeliz tendo saúde, tendo sempre oportunidade de conhecer alguma coisa diferente, né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Essa é a história da vida. É o fogo do conselho. Chama! Chama! Chama, papai. Fechou? Prazer.